O chamado cancelamento virtual acontece quando um grupo de pessoas inicia um ataque coordenado nas redes sociais da pessoa que vai ser cancelada. Os impactos são grandes, como prejuízos emocionais e financeiros. A deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, quer criminalizar esta prática. Para debater esse assunto, ela é a nossa convidada no programa Palavra Aberta. Deputada, seja bem-vinda. E eu queria iniciar esclarecendo para as pessoas se existe diferença nos termos cancelamento virtual, o linchamento, destruição de reputações. Existe alguma diferença? Marcelo, é um prazer enorme estar aqui. Quero agradecer imensamente o convite. E é interessante, antes da gente entrar nas definições propriamente ditas dos tipos penais que a lei se propõe à criação, a gente entender o que gera a criação de uma legislação. É importante que o público entenda isso. Neste caso específico e em outros tipos de legislação, a gente pensa na criação de um tipo penal, e aí a gente está trazendo essa explicação por se tratar de uma alteração e inclusão ao Código Penal, exatamente pela reiteração de condutas. Se você for observar, quando a gente chegar aqui na definição de cancelamento e de linchamento, você vai concordar comigo que isso já existe e que não acontece só de agora. O grande fenômeno da globalização, da propagação das redes sociais e redes de interações por meio digital, só veio difundir essas condutas em larga escala. Quando você traz o cancelamento, você está falando de violação de honra, de imagem da pessoa, desde que seja por meio virtual. Quando você fala do linchamento propriamente dito, provavelmente já aconteceu o cancelamento virtual, houve uma protelação no tempo, a conduta ela se estendeu e ela passou de mera violação para uma ameaça concreta. E você há de convir comigo que, inclusive, quando esse tipo de conduta, e aí nós estamos falando de conduta, até porque ainda não existe a lei, então a gente ainda não tem o tipo penal. Esse tipo de conduta, quando chega na fase do linchamento, a gente tem resultados desastrosos. Nós temos casos pelo Brasil afora de pessoas que perderam a vida exatamente pela conduta do cancelamento que se inicia, protela-se no tempo e chega ao linchamento virtual em meios de interação social, sejam eles quais forem, e que acabam culminando numa perseguição física e que esta pessoa acaba perdendo a própria vida. Então, a gente precisa ser um pouco didático para as pessoas poderem entender como se dá a criação dos dois tipos penais que são distintos, mas que o linchamento geralmente vai acontecer pós-cancelamento. Certo. Na legislação atual, nós já temos os chamados crimes contra a imagem, injúria, calúnia, difamação. Qual a diferença? Precisa criar um novo tipo penal? A pergunta que a gente precisa se fazer hoje esses tipos penais são amplamente aplicados às condutas que acontecem no meio digital, nas redes sociais, nas redes de interação social, seja elas quais forem? Então, você pode até terem a semelhança. Existem casos, inclusive, em que você vai encontrar aqui a calúnia, que ela vai se tornar um cancelamento e um linchamento virtual. Você pode ter a injúria e que ela vai se tornar. Então, a questão é o ambiente virtual e a conduta. A proposta da senhora prevê até reclusão, ou seja, cadeia.
E muitas vezes um cancelamento, ele é feito aos milhares. São milhares de pessoas que se juntam ali naquela rede social, às vezes até milhões de pessoas. Como é que faz? Tem cadeia para todo mundo? Eu acho interessante essa pergunta, né? É importante a gente entender e explicar, como eu disse no início, muito didaticamente para as pessoas. A gente sabe e entende isso, mas a gente sabe que tudo que chega hoje na rede social, que se torna um vulto enorme, ela teve uma origem, ele teve um ponto de partida, ele teve alguém que ali se iniciou. Nós temos grandes exemplos disso, as quadrilhas que promovem golpes em redes virtuais, em WhatsApp, sejam lá que redes forem, nós temos muitas questões sobre isso. Então, há um processo investigativo para que se descubra a origem daquilo. Então, a gente vai ter que trabalhar para que de onde surgiu aquilo, as pessoas sejam penalizadas dentro daquilo que elas criaram. Porque, Marcelo, nós estamos lidando com vidas e nós precisamos entender que seja o ambiente que for, são vidas humanas que estão ali envolvidos. São famílias, em casos, por vezes, empresas que se perdem, que abrem falência por não suportarem aquilo que adveio de uma perseguição pela rede social, uma ameaça, um cancelamento em massa e os prejuízos que isso causa no emocional das pessoas, no psicológico das pessoas. Nós temos um grande número de pessoas hoje que sofrem com depressão de forma severa, que viveram esses processos. Como ficam essas pessoas? Nós precisamos, enquanto cidadãos de bem, entender que respeito cabe em qualquer lugar. Proporcionalidade, razoabilidade, equilíbrio cabe em qualquer discurso, seja no ambiente virtual, seja numa relação pessoal, ali presencial. Nós precisamos, infelizmente, poderia ser o contrário, né? Nós poderíamos não precisar impor limites, mas, como a gente disse no início, as condutas reiteradas formam a legislação. E aí, quando essas condutas, elas extrapolam o equilíbrio, um limite, é onde o legislador entra para trazer ali um norte a ser seguido. A senhora falou em prejuízo financeiro. A proposta estipula uma ampliação da pena caso haja prejuízo financeiro para o cancelado. De repente, esse endurecimento da punição pode trazer algum tipo de prudência, de cautela para essas pessoas? Eu acredito que sim, porque, Marcelo, eu acredito muito no ser humano, né? Eu acredito que, por vezes, as pessoas, quando elas estão muito eufóricas e elas seguem um efeito manada, a gente vê isso acontecer muito no Brasil, quando elas são trazidas, ainda que seja pela mão, elas recobram aí o seu norte, o seu caminho e começam a entender. Eu acho que tudo é uma questão de consciência. A gente vai promover uma conscientização, a gente vai poder trabalhar isso em todos os âmbitos da sociedade, mostrar o quanto isso é nocivo, trazer pessoas para esse debate que talvez já tenham tido essas experiências tão ruins, que tenham lhes trazido muita dor e sofrimento, trazer profissionais que podem agregar muito a essa discussão e a esse debate e mostrar o quanto essas condutas são nocivas. E aí promover essa conscientização, eu acredito que vai sim dar uma estabilizada, uma estagnada, a gente consegue chegar aí a um ponto de equilíbrio. A senhora já iniciou algum tipo de negociação com os pares para ver como é que a proposta vai tramitar, a aceitação que ela poderia ter? A proposta ainda está em tramitação. Nesses dias a gente tem estado debruçado em algumas outras propostas com âmbito de prazos, essas questões, até por conta do início dos trabalhos, e a gente, né, tem muita coisa
para operacionalizar. Devo iniciar essas conversas a partir da próxima semana, mas eu acredito que a gente não vai ter tanto problema assim, porque muitos dos pares, inclusive, já viveram situações que se assemelham ao que o tipo penal ou que o regramento define. Chegamos ao final do programa, o nosso tempo está encerrado. Obrigado pela entrevista, já conversamos antes, espero que possamos nos encontrar novamente aqui no programa. Certamente, Marcelo, eu agradeço muito e estou sempre à disposição. Muito obrigada. Muito obrigado você. E se você quiser rever ou compartilhar esta entrevista, basta acessar o portal da Câmara dos Deputados na internet, www.câmara.leg.br. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.